Boa noite a todos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. Seja bem-vindo ao canal Minuto com Deus. Vamos ter mais um momento aqui de reflexão na palavra do Senhor, um tempo para Deus ministrar ao nosso coração. Amém? Eu louvo a Deus por essa oportunidade, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de transmitirmos a palavra, de chegar até centenas de pessoas em vários lugares do Brasil e até do mundo. E você é bem-vindo aqui. Deus quer falar hoje ao seu coração, amém? Em nome de Jesus. Se você tem buscado respostas de Deus, talvez hoje o Senhor te responda. Eu peço que você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, coloque o seu nome, o seu pedido de oração aqui nos comentários e o lugar de onde você está falando. Nós gostaríamos de saber de onde você nos acompanha. Tem pessoas que acompanham Minuto com Deus de vários lugares. Então eu gostaria que você manifestasse aí nos comentários, coloque o seu nome, a sua cidade e o seu pedido de oração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, no YouTube, se você ainda não nos segue no Instagram, eu peço que você faça isso. Isso ajuda o nosso projeto a crescer e a alcançar cada vez mais pessoas. Amém? Você pode se tornar membro do canal também, dessa maneira você estará ajudando a gente aqui, Então eu conto com a sua colaboração aí. E também no sentido de compartilhar essa mensagem com os seus contatos. E outra coisa, hoje é o primeiro domingo do mês, então ao final desse culto nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. Então você que já entregou sua vida a Jesus, você que já tomou a sua decisão em Cristo, que o reconhece como Senhor, como Salvador da sua vida, se você puder, prepare aí o seu suco de uva, o seu pão, para que juntos a gente celebre a ceia. É um momento de comunhão, é um momento de nós nos lembrarmos do sacrifício de Jesus por nós na cruz. Eu agradeço a todas as pessoas que estão nos acompanhando e um agradecimento especial aos membros do canal. Eu estou vendo aqui muitos membros do canal dando um alô aqui nos comentários. Obrigado a você que é membro do canal, você que tem apoiado esse ministério, você que lidera grupos aí do WhatsApp, que compartilham a mensagem Minuto com Deus todos os dias. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Você é importante nesse projeto, você faz parte desse projeto. Nós não estamos nos reunindo fisicamente, como eu já expliquei aqui várias vezes. O nosso alcance, ele é interdenominacional, ele chega a evangélicos, católicos, espíritas, ateus, pessoas de outras religiões. E eu decidi, depois de um tempo de oração, de conversar bastante com a minha esposa, permanecer com essa transmissão online e até que o Senhor nos dê uma outra direção. Então, sinta-se parte desse projeto, se você estiver nos acompanhando aí de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Sinta-se parte desse projeto aqui. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Irmãos, eu quero hoje compartilhar uma palavra. Ao final nós vamos orar por todos os pedidos que forem colocados aqui pelas pessoas do Instagram, do YouTube, do Facebook, que estão assistindo nesse momento essa palavra, ou aqueles que vierem a ser alcançados depois, porque como a mensagem fica postada, muitas pessoas assistem depois.
Tem pessoas que chegam depois do culto, da reunião de família e assistem a palavra. Então, independente do momento em que você postar o seu pedido de oração, ao final nós vamos orar por todos os pedidos colocados aqui nos comentários. Amém? Eu quero ler uma passagem com você. Quero que você, se você puder pegar a sua Bíblia. Essa passagem está no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, no versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Tem uma versão que diz assim: nós nos víamos como gafanhotos, e assim também eles nos viam. Essa passagem aqui, ela fala de um momento em que Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Israel estava a um passo de iniciar a conquista da terra de Canaã. Desde o princípio, lá em Gênesis 12, Deus prometeu essa terra ao povo de Israel. Deus chamou Abraão, pediu que Abraão saísse de onde ele estava, que deixasse tudo, que levasse a sua esposa, a sua família e partisse para uma terra que Deus iria mostrar a ele, a terra que mana leite e mel, a terra da fartura. Só que aí, no meio desse processo, Israel passa por um tempo de escravidão lá no Egito. O povo hebreu foi feito escravo. Depois há uma libertação através de Moisés. E eles passam por 40 anos no deserto, sendo sustentados por Deus ali, sendo guiados através do líder Moisés, até que finalmente eles chegam em Canaã. Eles estão prestes a conquistar a terra. Só que antes dessa conquista, eles enviaram algumas pessoas para espiar a terra. Enviaram 12 espias, pegaram uma pessoa de cada tribo e mandaram para verificar a terra. E aí, quando eles voltam, eles voltaram com esse relato aqui, que eu li para vocês, de Gênesis 13, 33. Eles dizem assim, olha, é uma terra boa, é uma terra que dá muito fruto, mas o que nós vimos ali foram os gigantes. Desculpa. Nós vimos ali gigantes, descendentes dos gigantes, e nós éramos, Israel falando, os espias falando, nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Nós éramos pequenos demais diante daqueles gigantes. E assim também nós éramos aos olhos deles. Ou seja, nós nos vemos pequenos demais diante dos nossos inimigos e os nossos inimigos também nos enxergam assim, pequenos. Irmãos, na cultura judaica, o nome das pessoas tem uma importância muito grande, e em especial os nomes bíblicos. Eu quero agradecer, antes de continuar aqui, as pessoas que estão nos ajudando aqui no Superchat, uma forma de contribuição aqui através do YouTube. Isso ajuda a manter as despesas que nós temos aqui como ministério. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Então, na cultura judaica, o nome, ele tem uma importância muito grande. Cada nome tem um significado. E geralmente o nome está associado a alguma característica marcante da pessoa ou a algum fato que marcou o seu nascimento.
Mas os nomes também podem estar nas promessas de Deus na vida da pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós paramos para analisar o nome desses 10 espias, eu falei 12, mas 10, né? Porque estavam aqui incluídos Josué e Caleb. Quando nós paramos para analisar o nome dos espias, nós não conseguimos entender por que eles tiveram medo de conquistar a terra. Então, corrigindo aqui, eram 12 espias. 10 voltaram com um relatório ruim e 2 voltaram com um bom relatório, apenas Josué e Caleb. Mas quando nós paramos para analisar o nome desses espias, nós percebemos que são nomes que remetem a uma promessa de Deus. Deus tem várias promessas contidas na palavra dele, que podem ser apropriadas por nós que somos seus filhos, que nos tornamos filhos adotivos, vamos dizer assim, em Jesus Cristo. E o nome desses espias, cada um desses nomes tem um significado. Quando eu parei para ler esse texto, quando Deus me levou de volta a esse texto, às vezes a gente pula os nomes na Bíblia, né? Você já viu quando você começa a ler uma genealogia na Bíblia? Você acaba pulando ali porque é muito nome. Você vai direto para o início da história. Mas Deus me levou, através do Espírito Santo, a buscar o significado de cada um desses nomes. Porque os nomes estavam relacionados a promessas de Deus. E mesmo assim, eles tiveram medo de enfrentar os seus gigantes. Tiveram medo de encarar os seus inimigos. Eram 12 pessoas, uma de cada tribo. Eu vou falar rapidinho aqui o nome de cada um e o seu significado, só para poder contextualizar com você. Olha só, quem eram esses 12 espias? Samua, que significa Deus ouviu, ou Deus ouve. Safate, que significa o Senhor é quem julga, Deus é quem julga. Caleb, que o nome Caleb significa cão e está relacionado à lealdade, fidelidade, força, vitalidade, alegria e proteção. Um outro nome aqui, Gigeal, que significa ele redime, o Senhor é quem nos redime. Outro nome, Oséias. Oséias foi chamado por Josué, ou melhor, por Moisés, de Josué. E o nome Oséias ou Josué significa a salvação vem do Senhor. Olha os nomes dos espias. Eles já carregavam em si as promessas de Deus. A história deles já havia sido marcada por algum benefício de Deus. E mesmo assim, eles tiveram medo. Pauti é um outro nome que significa o Senhor é quem dá livramento. Gadiel, Deus é a minha fortuna. Gadi, que é um diminutivo de Gadiel, que significa afortunado também. Amiel, que é Deus é meu parente. Setur, que significa Deus é maioral. Nabi, cujo nome significa porta-voz ou profeta. E Jeuel, que o significado é majestade de Deus. Olha que equipe de 12 pessoas foi conquistar a terra. E voltam 10 deles com um relatório ruim, um relatório desfavorável. Apesar daqueles homens carregarem em si as promessas de Deus, na maioria, em sua maioria, 10 deles tiveram um sentimento de inferioridade diante dos seus inimigos. E a reação deles de se sentir pequeno diante dos inimigos acabou contagiando o resto do povo. Muitas coisas Deus me fala aqui nesse texto, né?
Às vezes Deus chamou você para ser um conquistador, para ser alguém que será uma influência aí onde você está. Mas a sua atitude diante dos desafios pode fazer com que as pessoas ao seu redor também tenham dúvidas, deixem de acreditar. Foi isso que aconteceu aqui nessa passagem. Eu quero que você acompanhe comigo, né, a gente acompanhando aí essa história. Agora eu passo para o capítulo 14 do livro de Números, e eu vou ler do verso 1 ao verso 9, Números capítulo 14, de 1 a 9. Ou seja, depois que os 10 espias disseram, olha, nós somos pequenos diante desses inimigos, olha o que aconteceu, a partir do verso 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Verso 3. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? O sentimento que eles tinham ali naquele momento era de desistir. Depois de terem passado por um momento de aflição na saída do Egito, pela opressão de Faraó, por um momento de livramento de Deus, que foi a abertura do mar, depois de terem vivenciado 40 anos de sustento, de provação, mas de milagres e de provisão no deserto, eles agora preferiam voltar para trás. Versículo 4. E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver acompanhando essa mensagem, se você estiver acompanhando essa mensagem, eu quero que você tome posse dessa palavra. E se você tomar posse, escreva nos comentários, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Talvez você esteja passando por um momento de grande desafio na sua vida, um momento de mudança, um momento talvez obscuro, onde as coisas não estão muito claras para você, você não sabe muito bem qual a direção seguir. E muitas vezes você já pensou em desistir, você já achou que seria melhor ter permanecido lá no Egito. Eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus e se expresse aqui nos comentários pela fé, dizendo: o Senhor está conosco. Irmãos, no meio de 12 pessoas, 10 eram pessimistas, 10 se viam como gafanhotos, não acreditavam que poderiam ser vitoriosos naquele desafio que estava diante deles.
Mas Josué e Calebe se lembraram de que o nosso Deus é um Deus de promessas. E eles disseram, olha, se Deus se agradar de nós, Ele nos faz entrar nessa terra. A proteção dos nossos inimigos já se foi, mas o Senhor está conosco. Sabe, e eu fiquei pensando nisso. Por que um povo que veio de um histórico de milagres, de sustento, de alianças prometidas por Deus através de Moisés, por que eles tiveram medo? Sabe por quê? É porque eles haviam herdado de seus pais uma mentalidade escrava. Eles tinham sido escravos por mais de 400 anos no Egito. Eles se acostumaram a servir a um senhor com S minúsculo, um senhor que era Faraó, que exigia deles trabalhos forçados. Só que agora Deus queria que eles superassem isso e passassem a ter uma atitude de vencedores, de conquistadores. Eu sei que muitas pessoas já estão se expressando aí nos comentários, né, dizendo que essa palavra é para ele. Eu sei, Deus quer falar ao seu coração. Deus está falando ao seu coração mesmo. Eu sei que não tem sido dias fáceis para você. Eu sei que o tempo não tem sido favorável. E às vezes você olha ao seu redor e se vê pequeno diante de tantas coisas que você tem para resolver. Nós chegamos na reta final do ano e parece que os seus problemas vêm se acumulando. Só que Deus estava propondo a Israel um novo tempo. A promessa de Deus era que eles iriam entrar e conquistar a terra. Só que Israel precisava se libertar, e é isso que eu quero transmitir para você hoje. Se libertar da mentalidade que eles trouxeram de escravos, de impotentes, de insignificantes. Talvez Deus quer trabalhar hoje no coração de muitas pessoas o complexo de inferioridade que eles têm. Eles agiam como escravos porque eles, antes de Deus os libertar, eram escravos. Eram tratados como escravos. Eu quero que você acompanhe comigo Êxodo capítulo 1. Vai marcando esses versículos aí, depois se você precisar, dá um pause, continua assistindo. Mas é importante, eu gosto que você leia comigo, a palavra de Deus é viva. Ela tem o poder de renovar a nossa fé, o nosso espírito. Então, se você já está acompanhando, né, se você já se deu, permitiu esse tempo de estudar, de ouvir a palavra do Senhor, acompanhe na sua Bíblia também. Êxodo capítulo 1. Eu quero ler do verso 8 ao verso 11. Essa é uma passagem que fala do tempo que eles estavam ainda no Egito. Diz assim: então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. José fez alianças com o Senhor lá do Egito, foi acolhido pelo povo do Egito, foi colocado em uma posição de destaque, mas surgiu um novo rei, subiu ao trono um novo rei, que nada sabia sobre José. Verso 9, disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita agora é numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés.
Então eles serviam a um senhor que os oprimia lá no Egito. Eles se acostumaram a servir a um senhor opressor. Mas agora eles estavam servindo a um Deus de misericórdia, a um Deus de amor, a um Deus todo-poderoso, que ao invés de impor sobre eles uma carga pesada, lhes oferecia alívio e descanso. É isso que nós precisamos entender. Nós não somos mais escravos, mas nós somos filhos. Se nós nos tornamos filhos, a nossa mentalidade também não pode continuar como uma mentalidade escrava. O maior desafio de Deus, através de Moisés, não foi tirar o povo do Egito, foi tirar o Egito da mente do povo, porque eles continuavam se enxergando como escravos. Deus não impõe a nós fardos pesados, irmãos. Servir a Deus, andar com Jesus, não pode ser um negócio assim pelejado para nós, não, penoso. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 11, do verso 28 ao verso 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Nós servimos a um Deus que quer tirar de nós o cansaço, a sobrecarga que está sobre nós e nos oferecer descanso. Jesus continua dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Deus quer dizer para você, o que Deus falou para mim através dessa palavra, é que muitas vezes nós deixamos de experimentar o melhor de Deus, deixamos de conquistar o melhor de Deus, porque nós continuamos presos a um jugo pesado. Nós continuamos nos vendo como escravos. Israel não estava acostumado com isso, porque a mentalidade deles ficou condicionada durante mais de 400 anos. Mas eu fico pensando, e eu quero levar essa reflexão até você. Se Deus havia livrado eles do Egito, se Deus os havia sustentado no deserto, é claro que Deus faria com que eles prevalecessem sobre os inimigos lá em Canaã. A palavra diz que eles se viam como gafanhotos, se viam pequenos demais, fracos demais, impotentes diante daquele desafio que estava sobre eles. E é assim que muitos de nós se sentem quando nós temos à nossa frente que enfrentar problemas difíceis. Ao invés de olharmos para Deus, para o Senhor que nos libertou, que nos tirou do Egito, que nos sustentou, nós olhamos para a nossa incapacidade, olhamos para a nossa condição, olhamos para nós mesmos, olhamos para os nossos inimigos, para o tamanho dos nossos inimigos, mas nos esquecemos de olhar para o tamanho do nosso Deus. Então nós precisamos nos ver, precisamos olhar para nós e nos ver como nós realmente somos. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos superestimar a nós mesmos, pensar que a força está em nós, porque nós não sabemos que não está. Nós somos fracos, mas com Deus nos tornamos fortes. Nós não podemos nos superestimar, mas também não podemos nos subestimar, porque servimos a um Deus que é poderoso, que tem poder sobre todas as coisas. A nossa força não vem de nós mesmos. A nossa força não está no nosso estado emocional. Tem pessoas que pensam assim,
Quando eu estou triste, o poder de Deus fica fraco em mim. Não, é o contrário. Quando eu estou fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, tudo que nós conseguimos fazer, tudo que nós podemos fazer, desde o nosso levantar, desde o momento em que nós abrimos os olhos, o nosso respirar, tudo que nós fazemos, essa força não vem de nós. Tudo isso é permissão de Deus. Tudo isso é provocado pelo sopro de vida que Ele soprou sobre nós. Nós não podemos achar que somos grande coisa, mas não podemos cair num outro extremo que é o complexo de inferioridade. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Não podemos entrar nessa onda de achar que não temos como fazer nada. Os meus problemas são muitos, os meus inimigos são muitos e eu não vou conseguir vencer. Não, você pode vencer porque Deus é contigo. Deus está conosco. Deus está conosco. Tem pessoas que já olham para os seus problemas com um olhar de derrota. E é isso que estava acontecendo aqui. 10 daqueles homens olharam para aqueles gigantes e disseram assim: nós estamos derrotados. Só que 2 tiveram um espírito de vencedor, uma atitude diferente. Então não entre nas suas batalhas já com um olhar de derrota. Ah, pastor, é que o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Olha, eu sei que você pode estar enfrentando grandes problemas na sua vida. Eu sei que as famílias têm sido atacadas nesse tempo. Eu sei que a vida espiritual de muitas pessoas, a fé de muitas pessoas tem sido colocada à prova nesses dias. Mas em meio a tudo isso, nós precisamos olhar para o nosso Deus. Nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque se nós tivermos Deus à frente das nossas batalhas, pela vontade dele, segundo a vontade dele, nós seremos vitoriosos. Amém? Nós poderemos experimentar algum tempo de frustração, de perda, de decepção. Só que Deus está no controle da nossa vida. Deus nos deu saúde. Se você está assistindo aqui, Deus te deu uma mente que é capaz de raciocinar. Se você está assistindo essa mensagem e entendendo essa palavra, é porque Deus te deu a capacidade de raciocinar. Deus te deu uma visão, Deus te deu um trabalho, Deus te deu ferramentas espirituais e materiais que você pode usar no meio das suas batalhas diárias. Tudo isso pode fazer de você um vencedor. Basta que ao invés de olhar para os seus inimigos somente, não que nós devamos tirar os olhos do inimigo, desconsiderar a ação do inimigo, não. Mas nós precisamos nos lembrar de que nós servimos a um Deus grande, a um Deus que pode nos conceder conquistas maravilhosas. Versículo 8, Josué e Calebe disseram assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Então, não subestime a força de Deus que existe em você. Nós nos acostumamos com uma linguagem no Evangelho que despreza, que coloca as pessoas assim, abaixo de zero. Eu não sou nada, eu sou um caco, eu sou um lixo. Olha, realmente em nós não há nada de bom, mas Deus pegou isso e fez algo de bom, construiu algo de bom. Então, em Deus, nós podemos ser vitoriosos. Amém? Eu me lembrei aqui de uma história, de duas histórias. Uma de
peixes que foram criados dentro de um aquário. Ilustrações, né? É interessante falarmos ilustrações porque as pessoas guardam mais. Eu estava lendo a respeito de um experimento que foi feito em alguns peixes. Peixes marinhos, peixes de origem marinha, mas que foram criados dentro de um aquário. Passaram a maior parte da sua vida dentro de um aquário. Depois de um tempo dentro do aquário, os cientistas colocaram eles dentro do mar, porque a origem deles é o mar. Mas eles continuavam nadando em círculos. Eles se acostumaram com os limites do aquário e nadaram em círculos. Então isso ilustra bem o que Deus quer ministrar ao nosso coração. Muitas vezes nós temos pela nossa frente uma infinidade de conquistas, de coisas a fazer, de coisas que Deus quer que nós façamos, mas nós nos acostumamos com as nossas limitações. Nós nos acostumamos a elas, a nossa incapacidade. E aí nós não saímos ali daquele círculo do qual nós continuamos acostumados. Mas Deus quer levar você além daquilo que você já conquistou, além daquilo que você já experimentou. Eu não quero generalizar aqui e criar em você uma utopia, dizendo que você vai conquistar o mundo, que todos os seus problemas vão se resolver como num passe de mágica. Mas eu quero dizer que se você colocar Deus à frente dos seus projetos, dos seus sonhos, aquilo que estiver alinhado com a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida. Amém? Não é tempo de você desistir. Receba essa palavra em nome de Jesus. E a segunda ilustração que eu me lembrei é a do elefante no circo. O elefante, se você um dia... Acho que hoje é até proibido ter animais em circo. Eu não sei, se alguém tiver essa informação pode colocar. Mas quando os elefantes ficavam dentro do circo ali, sendo domados, né, às vezes com uma cadeira, um chicote, né, não sei, alguma coisa. Eu acho que elefante não é nem chicote, não. Eu devo estar falando bobagem aqui. Mas o elefante era segurado por uma corda. Só que o elefante, ele tem força, assim, a hora que ele quiser para arrebentar aquela corda. Mas por que ele não arrebenta? Porque desde que ele era um filhote, ele foi amarrado naquela corda. Então, quando ele era pequenininho, ele tentou arrebentar a corda e não conseguiu. E de tanto tentar, ele acabou desistindo. Então, é aquela expressão que eles dizem assim, o gigante acordou, né? O gigante adormecido. O elefante, ele foi condicionado ali por aquela corda, por aquela amarra, mas ele não sabe a força que tem. Se ele descobrir a força que ele tem, ele arrebenta tudo, ele foge, ele faz o que ele quiser. Então, pare de se ver como um zero à esquerda, como alguém insignificante, porque não é assim que Deus te vê. Você não é mais escravo. Em Jesus, eu e você nos tornamos... Aqui, ó, a Mary Jane está falando que é proibido. Sim, é proibido. Obrigado aí pela informação. Proibido ter animais em circo, né, hoje em dia. Pare de se ver como um escravo, como um zero à esquerda, porque Deus não vê você assim. Deus vê você como filho. Em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Lembra quando o filho pródigo voltou para casa? Que ele disse para o seu pai assim, me receba como um servo, me receba como escravo. Mas o pai não o restituiu como escravo, o restituiu como filho. O anel no dedo, as vestes, a sandália nos pés, foi na condição de filho. Eu sei que talvez
os desafios que estão à sua frente sejam grandes demais. Talvez você esteja sendo intimidado por gigantes e você olha para dentro de você mesmo, você olha para os seus próprios recursos e você desanima. Mas eu quero que você se lembre dessa palavra que foi dita por Josué e Caleb. Se Deus se agradar de nós, nós poderemos vencer nossos inimigos. Eles disseram isso naquela época. Só que o que aconteceu depois, ao longo da história, mostra que Deus não apenas se agradou de nós. Deus nos amou tanto que entregou o seu único filho para morrer por nossa causa. O amor de Deus por nós é grande. É um amor sacrificial. E em Jesus, todo inimigo que tem te afrontado, que tem te amedrontado, todo inimigo que se levanta contra você pode ser enfrentado com força e com coragem, porque o Senhor é quem te fortalece, Ele é quem te capacita. Aleluia. Receba aí essa palavra em nome de Jesus. O Senhor é quem te fortalece, Ele é quem te capacita. O maior inimigo que nós tínhamos já foi derrotado na cruz do Calvário. O pecado era o que nos afastava de Deus. O pecado era o que nos impedia de conquistar a vida eterna. Mas Jesus venceu o pecado e pagou pelos nossos pecados. Nós não somos mais escravos, somos filhos de Deus. E como filhos podemos tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou por nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler com você Gálatas, capítulo 4, do verso 3 ao verso 5. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 7. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, ou na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, de escravos a filhos de Deus. Versículo 6. E para mostrar que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo, ao nosso coração. O Espírito que exclama, Pai, meu Pai. E em algumas versões diz, Abba, Pai. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Em Cristo, eu e você podemos herdar todas as coisas que Deus tem preparado para nós. Amém? E para encerrar aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. As promessas contidas na palavra são para mim e para você. Amém? Em nome de Jesus. Quando Paulo escreveu essa carta aqui aos Gálatas, foi porque eles haviam conhecido o Evangelho, haviam recebido a Jesus, recebido o Espírito Santo, mas queriam ainda se submeter à lei de Moisés. Queriam cumprir todo o ritual da lei. E aí Paulo está dizendo aqui, Jesus chamou vocês para a liberdade. Permaneçam firmes, ou seja, não andem no pecado, mas não se submetam mais a um jugo de escravidão. Deixa eu abrir um parêntese aqui.
Tem pessoas que ficam se perguntando, nessa época de dezembro, de Natal, ficam se perguntando assim: pastor, nós podemos celebrar o Natal? Nós podemos enfeitar a nossa casa? Nós podemos fazer árvore de Natal? Deixa eu ler de novo para você. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. O Natal é a maior festa cristã, mas que é rejeitada por muitos cristãos. Por causa do legalismo, por causa dessa mentalidade escrava. Tem pessoas que ficam doidas para colocar uma árvore de Natal, mas um dia, lá atrás, alguém falou assim: porque essa árvore simboliza o paganismo, simboliza o sacrifício e não sei o quê. Olha, se algum dia a árvore de Natal simbolizou isso, hoje, para mim, ela simboliza a celebração do nascimento de Jesus. Ela não é nada mais do que um ornamento. Eu estou falando isso porque a minha esposa faz enfeites de Natal, enfeita a casa toda, coloca luzes e eu acho bom. Mas tem gente que está presa a esse negócio ainda. Será que pode? Será que não pode? Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Agora, se isso te leva ao pecado, aí você não faz. Mas se essa celebração é uma tradição da sua família, é um momento que você reúne a família, é um momento que você se lembra do seu pai, da sua mãe, que você tem a oportunidade de explicar para os seus filhos: olha, o que a gente está celebrando aqui, apesar de presentes, apesar do amigo oculto, é o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, que entregou a sua vida por nós. E aí você aproveita e celebra a ceia do Senhor também. Né? Lembra do que Jesus fez por mim e por você. Mas a gente fica preso a essas coisas. Como cristãos, nós deveríamos nos regozijar, irmãos, porque o mundo inteiro reconhece essa data. Pastor, mas Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Nós não temos a data exata de quando ele nasceu. Mas se essa data, pela tradição, foi estabelecida, olha, que assim seja. Não é a data em si, não é o dia em si, mas é o acontecimento que mudou a história do mundo. A minha história e a sua história. Amém? Seja livre, meu irmão. Seja livre para enfeitar a sua casa no Natal. Seja livre para presentear alguém que você ama. Seja livre para receber um presente. Tá? É claro, eu não estou incentivando que você se afunde em dívidas por causa disso. Mas celebrar o Natal, lembrar do nascimento de Jesus, isso nunca pode ser desconsiderado por nós. Amém? Só um parêntese aqui nessa mensagem, porque Deus me lembrou que muita gente que está no Evangelho ainda tem uma mentalidade escrava. Não consegue viver o melhor de Deus porque permanece preso no jugo da lei, do legalismo, né, de ter que prestar contas. Seja livre para celebrar Jesus na sua vida. Amém? No nome de Jesus. Mas um dia eu li, eu sei que você leu, eu sei que existe um tanto de estudos aí, mas a nossa motivação, o que está no nosso coração hoje é algo diferente. É algo diferente. E Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o nosso coração. Receba a fé de Deus no seu espírito, receba a capacitação para encarar tudo aquilo que tem te afligido. Deus está conosco. Esse pode ser o título dessa mensagem. Eu gosto de dar títulos às mensagens. Deus está conosco. Amém? Nós vamos orar, já estamos encerrando, mas eu quero, nesse momento, ler um texto aqui da ceia do Senhor junto com você. Se você tiver aí o suco de uva e o pão, nós vamos celebrar a ceia juntos. Mateus capítulo 26, do verso 26 ao 29, está escrito assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo.
Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Haverá um dia na eternidade que haverá uma grande e não será com suco de uva, nem com o pão. Essa ceia será ministrada pelo próprio Jesus. E ali ele nos dará um vinho novo, é o que ele está falando aqui. E nós viveremos a eternidade com Cristo. Amém? Jesus, ele deu essa ordem aos discípulos. Todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o vinho, o suco, né? No caso deles era vinho, mas aqui nós compartilhamos o suco de uva. Lembrem-se que eu morri por vocês na cruz. Amém? Então, se você está de posse aí do pão e do suco, vamos comer e beber todos juntos. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero colocar você e a sua família diante do Senhor e pedir a Ele que te dê graça, que te dê unção, que te dê uma mentalidade de filho e não de escravo, porque você serve a um Deus que te ama, um Deus todo-poderoso, que cuida de você, que tem todas as coisas sob seu controle. Amém? Feche os seus olhos se você puder e curva a sua cabeça. Pai amado e querido, eu quero colocar diante de Ti a vida desse irmão, dessa irmã, que estão acompanhando, Senhor, essa palavra. Peço que o Senhor dê a eles uma porção da Tua graça, que eles sejam visitados aí pelo Teu Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tem limites geográficos. Eu posso falar aqui de Belo Horizonte, mas o Espírito Santo visitar aí quem estiver nos Estados Unidos, na Europa, na África, em qualquer lugar, porque ele não tem limites. Ele tem poder para transformar a vida das pessoas. Por isso eu peço que o Senhor transforme a vida desse irmão e dessa irmã. Transforme a mente deles em uma mente vencedora, em uma mente conquistadora, para que, segundo a Tua vontade, eles possam prosseguir nos seus objetivos, nas suas metas, nos seus propósitos. Em nome de Jesus. Senhor, eu apresento todas as petições que foram colocadas aqui. Eu peço que o Senhor leve restauração e cura àqueles que estão enfrentando enfermidades. Eu peço que o Senhor abençoe os relacionamentos que foram quebrados. Eu peço que o Senhor visite aqueles filhos, ó Deus, cujo nome foi colocado aqui, que se afastaram dos Teus caminhos, que têm andado fora da Tua presença. Peço que o Senhor os resgate. Eu peço que o Senhor restaure todo casal, Senhor. Eu apresento a Ti todos os casamentos representados aqui nesses comentários, para que sejam casamentos firmados na rocha que é Cristo, que haja amor, que haja arrependimento, que essa família não seja destruída. Em nome de Jesus. Deus, eu agradeço em especial a todas as pessoas que de forma direta e indireta ajudam o nosso ministério. Tanto aqueles que compartilham, aqueles que nos apoiam financeiramente, aqueles que administram grupos, aqueles que nos ajudam de várias maneiras. Que o Senhor possa derramar sobre eles o Teu cuidado, o Teu amor e que eles vivam um tempo de conquistas. Que a aliança que o Senhor nos prometeu possa se cumprir na vida de cada um, Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada para você, um mês abençoado, um mês de conquista. Celebre a vida, agradeça a Deus, um coração grato
por estar vivo, por estar na presença do Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a tua glória e que o Senhor te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.